É o único da minha vida, presidente. Deus abençoe. Obrigado, obrigado, Deixa eu dar um abraço. Vai pra rua, Lula. Vocês viram os jovens abraçando, beijando Lula, curtindo Lula? É isso. Vocês nunca pararam para pensar? Comecem a pensar na questão geracional. Por exemplo, se eu falar de ditadura, quem é que viveu a ditadura? Eu tenho 63 anos, eu vivi a ditadura. Mas hoje uma pessoa de 30 anos, ele nasceu em 1995, ele não sabe o que é ditadura, né? Se eu falar Getúlio Vargas, hoje quem é que vai da CLT, Getúlio Vargas? Não é apelativo para ninguém, quase ninguém, a menos que o cara for um estudioso de história. Mas a pessoa comum aí do dia a dia não sabe nem quem foi Getúlio Vargas. Então, por exemplo, você hoje xinga Lula de ladrão. Esses meninos aí de hoje que estavam lá abraçando, beijando o Lula, que tem 14, 15, até 20 anos, eles não entendem por que chamar Lula de ladrão. Por quê? Porque a Lava Jato, o auge da Lava Jato, foi em 2016, né? 2016 o auge da Lava Jato. Lula foi preso em 2018. Vão aí 8 anos que Lula foi preso e a Lava Jato tem 10 anos. Esse menino que estava aí beijando Lula, reverenciando Lula, que tem 14, 15, 16 anos, ele não ouviu a Lava Jato. Se vacilar, ele nem sabe quem é Sérgio Moro. Não sabe. Porque na época da Lava Jato ele tinha quanto? Ele tinha 2, 3, 4, 5 aninhos, 6 aninhos. Ele não tinha noção de nada, entendeu? Então essa questão geracional. Hoje a geração que vota Bolsonaro, os mais ardorosos defensores do bolsonarismo, quem são? Geralmente são pessoas brancas, né? Entre os seus 50 e aí por diante, 50, 60, 70, até 80 anos, defende Bolsonaro. A juventude mesmo hoje não se liga em Bolsonaro, porque o discurso do Bolsonaro é mais conservador e isso não cativa o jovem, não cativa. Eu mesmo, quando eu tenho 63 anos, comecei a me engajar na luta do PT, desde o surgimento do PT, eu tinha 18, 19, 20 anos. E o discurso da esquerda, ele cativa o jovem, porque é um discurso que fala de justiça social, que fala do outro. Por exemplo, como que fala em ajudar, que fala... E isso cativa o jovem, cativa muito o jovem. Como é que um professor de história vai dar aula sobre a escravização e não vai citar a injustiça, não vai citar os maus tratos da elite branca europeia sobre o negro escravizado? E como é que aquele jovem que está tendo aquela aula, ele vai tomar partido pela elite branca, pela escravização? Fica difícil. Então eles falam, a escola doutrina para a esquerda. Não, a escola não doutrina para a esquerda. A escola, ela fala os fatos, como foi. E isso daí, naturalmente, para o jovem vai entender. Se você vai explicar uma aula sobre a Revolução Industrial, que crianças eram colocadas para trabalhar 16 horas por dia numa máquina, né? Trabalhavam praticamente o dia todo, chegavam em casa para dormir, para ganhar pouco. E aí você vai e fala, mas aí teve um estudioso, por exemplo, Karl Marx, que começou a fazer o levantamento sobre a questão dos trabalhadores. Isso daí vai o quê? Sensibilizar quem? Sensibilizar o jovem. Fala, não, mas peraí, ele não estava tão errado assim, entendeu?
Então é isso que as pessoas não entendem, a questão geracional. E aí fica fácil, os esquerdistas, não é questão disso. É questão de você colocar dentro do contexto, entendeu? Porque hoje o jovem que está com 15, 16, 17, 18 anos, ele está vendo o Lula fazer o quê? Pé de meia, agora ele lançou esse cursinho para cursinho popular, e o jovem está vendo isso. Ele está vendo esse pé de meia, ele está vendo esse cursinho popular, ele está vendo o respeito com a Uni, né? com a União dos Estudantes, com a UBS, ele dando carteirinha de professor para os professores. E ele está vendo isso, falando, mas peraí, o que tem de errado no Lula? E aí o jovem vai se cativando nisso, vai se cativando. Você vai ver nas eleições agora do ano que vem, quantos jovens vão votar em Lula. O eleitorado vai votar em Tarcísio, vai votar em discurso conservador? Não vai votar. Vai cativar os jovens. Praticamente, por exemplo, Lula ganhou 2 milhões de votos do Bolsonaro. Foi muito voto da juventude, a campanha da Anitta, tire o título para tirar Bolsonaro, aquelas coisas. E deu resultado. É questão geracional, entendeu? Geracional. E que é isso que as pessoas não percebem. Ainda mais hoje que não tem aquele desejo de você ver o passado. Se eu falar de Juscelino Kubitschek para qualquer jovem aí de uns 30 anos, acho que nem sabe quem é Juscelino Kubitschek. Se eu falar de Getúlio Vargas, se eu falar então de Dom Pedro II, eles acham que é obra de ficção. Então é isso, Lula está aproveitando essa onda e está crescendo entre os jovens, está crescendo. E ele sabe fazer, porque o Lula ele gosta de criança, ele gosta de estar com os jovens, ele abraça. Então ele vai cativar. Vocês vão ver o crescimento dele nessa faixa etária aí, dessa idade de abaixo de 20 anos. Mesmo hoje, a pessoa que tem 25 anos, ela nasceu quando? Ela nasceu no ano 2000. Se você falar para essa pessoa de Plano Real, que tinha uma inflação de 80% ao mês, nem sabe o que é uma inflação de 80% ao mês. Uma coisa que elegeu Fernando Henrique Cardoso, reelegeu Fernando Henrique Cardoso. E hoje, se eu fizer uma campanha, não, porque o PSDB lançou o Plano Real, não quer dizer nada. Questão geracional. Então vocês que ficam chamando o Lula de ladrão, vocês estão discursando pro vento. Estão discursando para uma pessoa que tem 30 anos hoje. Ele viu a Lava Jato, ele tinha quanto? 14, 15? Chamar Lula de ladrão, para ele quase que não quer dizer nada. Tira!